Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a participação de Cuba nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, indicando os esportes onde Cuba se destacou, onde acabou decepcionando e comparando também com outras épocas e analisando o quadro atual de Cuba. Cuba conquistou um total de 15 medalhas, 7 de ouro, 3 de prata, 5 de bronze, em 14 provas e chegando ao pódio em 18 divisões. Os homens foram responsáveis pela quase totalidade das medalhas cubanas, com um total de 13 medalhas, 7 de ouro, 2 de prata, 4 de bronze, em 12 provas, chegando ao pódio em 6 esportes. Já as mulheres tiveram um desempenho decepcionante, com apenas 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze, em 2 modalidades esportivas, em 2 divisões, em 2 provas e 2 esportes apenas. As provas combinadas não conquistou nada, nem em provas abertas. O desempenho de Cuba de 15 medalhas foi um desempenho superior ao que teve nas 2 últimas edições dos Jogos Olímpicos, entretanto, é um resultado muito fraco se comparado ao que Cuba produziu de 1992 até 2008, quando Cuba somou, pelo menos conquistava por edição um total de 25 medalhas. Em 1992, Cuba teve o seu melhor desempenho na história, conquistou 31 medalhas, 14 delas de ouro. Cuba estava ausente dos Jogos Olímpicos desde 1980, quando competiu em Moscou, boicotou os Jogos de 1984, boicotou os Jogos de 1988 e retornando aos Jogos Olímpicos em 1992, na Espanha, conquistou um total de 31 medalhas, 14 delas de ouro. Foram 7 medalhas de ouro no boxe, medalha de ouro na luta livre, na luta greco-romana, 2 no atletismo, medalha de ouro no judô, medalha de ouro no beisebol, medalha de ouro no voleibol feminino. Foi um grande desempenho do esporte cubano, o melhor desempenho de sua história. E nas edições seguintes dos Jogos Olímpicos, Cuba também conquistava 9 medalhas de ouro, 11 medalhas de ouro, teve boas participações, inclusive em 2008, quando conquistou apenas 3 medalhas de ouro. Na época, Cuba havia conquistado 25 medalhas, 3 de ouro, 24 ou 25 medalhas, 3 de ouro, foi um desempenho fraco, mas o total de medalhas foi um bom resultado. E ainda os casos de desclassificações por doping, Cuba teve um caso de doping, no entanto, Cuba foi beneficiado em outras 6 provas, conquistou 6 medalhas a mais, perdeu uma, conquistou 6, chegou a 30 medalhas naqueles Jogos de 2008 em Beijing, na China. Portanto, essa questão do doping, Cuba acabou beneficiada pelo doping dos outros países. Nesses Jogos Olímpicos, um desempenho fantástico por parte dos homens, todas as medalhas de ouro dos cubanos vieram do esporte masculino, e cabe salientar que a primeira medalha de ouro da América Latina em Jogos Olímpicos foi conquistada por uma cubana, a Maria Colón, campeã do lançamento de dardo no atletismo nos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou. Então, realmente o esporte feminino cubano teve grandes resultados, venceram provas de arremesso e lançamento no atletismo também em 2000, 2004, o vôlei feminino foi poderosíssimo, o judô feminino também foi um dos melhores do mundo, e agora realmente Cuba passa por essa situação em que o declínio do judô feminino e também o atletismo não tão bem acabam comprometendo esse total de medalhas de Cuba, e Cuba não consegue chegar à casa das 20 medalhas pela terceira vez consecutiva em Jogos Olímpicos. Ao menos conseguiu melhorar seu total de medalhas de ouro, conquistou 7 medalhas de ouro, é seu melhor desempenho desde 2004, desde 2004, se não me engano. O boxe liderou esse domínio cubano, os cubanos conquistaram 4 medalhas de ouro, uma medalha de bronze, Cuba foi o país com melhor desempenho no total de medalhas, entretanto,
ficou atrás no total de medalhas dos resultados do Reino Unido e da Rússia. Ambos conquistaram 6 medalhas. Cuba tem uma questão com o boxe feminino. Cuba proíbe competições de boxe feminino em seu território e com isso acaba perdendo um espaço onde poderia conquistar mais medalhas e com isso manter sua liderança como grande força mundial do boxe. Em total de medalhas de ouro, ok, 4 medalhas, bateu o Reino Unido, bateu a Rússia, mas esse total de 5 medalhas acaba comprometido pela ausência de disputa no boxe feminino. Inclusive, né, num período em que o boxe masculino teve suas provas diminuídas, eram 12 categorias de peso, depois baixou para 11 e agora nos Jogos Olímpicos foram disputadas apenas 8 categorias de peso, enquanto que o boxe feminino, o programa foi ampliado com a inclusão de mais 2 categorias de peso, subindo de 3 para 5. Então, Cuba, nesse caso, com essa política de não ter o boxe feminino, acaba se prejudicando no total de medalhas. Lembrando que em 2016 o Uzbequistão foi o país com o maior número de medalhas no boxe. Essas 4 medalhas de ouro, uma de bronze, colocaram Cuba na liderança no boxe masculino, mas não no total. O segundo esporte de Cuba, com o maior número de medalhas, foi a luta. Todas as medalhas conquistadas pelos homens, foram 3 medalhas, 2 de ouro, uma de bronze, em 3 provas, e apenas na divisão masculina. Mais uma vez, o esporte feminino de Cuba não colaborando com um desempenho que pudesse ampliar o seu número de medalhas. As medalhas de ouro de Cuba foram conquistadas na luta greco-romana, inclusive na divisão mais leve e na divisão mais pesada. E na divisão mais pesada, Mijaín López conquistou sua 4ª medalha de ouro olímpica em Jogos Olímpicos. É o maior lutador de estilo greco-romano da história, com um total de 4 medalhas de ouro. Grande feito do cubano Mijaín López, venceu o seu torneio sem ceder nenhum ponto aos adversários, demonstrando sua grande superioridade em relação aos demais competidores. Inclusive, o Mijaín López, para ampliar sua longevidade dentro do esporte, ele tem evitado participar dos campeonatos mundiais. Ele disputa apenas os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos, onde vem conquistando as medalhas de ouro com grande sucesso. Cuba foi o país com o maior número de medalhas de ouro na luta greco-romana, conseguiu 2 medalhas de ouro na luta greco-romana, nenhum outro país conseguiu mais de uma vitória e, entretanto, não foi o melhor no total de medalhas. A Rússia, com 1 medalha de ouro e 2 de bronze, foi o país com o maior número de medalhas no estilo greco-romano. E Cuba foi o país com o maior número de medalhas de ouro. O atletismo foi o 3º esporte de Cuba. Realmente, Cuba tem no atletismo também uma das suas grandes fontes de medalha. Entretanto, os cubanos conquistaram apenas 1 medalha de prata, 2 de bronze. Os homens foram responsáveis pela medalha de prata e de bronze. O Juan Miguel Echevarria, na prova do salto em distância, acabou decepcionando, né? Ele conseguiu, na fase de classificação, um resultado que lhe daria a medalha de ouro. Entretanto, ele se machucou na final. Ele fez os seus saltos, mas se machucou nos primeiros saltos, deixou de realizar outros saltos. Pensava-se que ele estava esnobando a disputa, e quando quando ele foi ultrapassado pelo grego, ele precisou ir para o salto, e aí percebeu-se que realmente ele estava lesionado, e por isso que ele não estava saltando, tentando melhorar ainda mais a sua marca. O seu resultado na fase de classificação teria lhe dado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Um desempenho, um acontecimento triste. O cubano tinha condições seguras de ser o campeão da prova, mas acabou ficando com a medalha de prata. E Cuba também conquistou uma medalha de bronze. A prova foi vencida por um grego. No atletismo feminino, ficou apenas com uma medalha de bronze, um lançamento de disco, e Cuba não conseguiu ter os desempenhos que tinha dentro do atletismo, principalmente o grande desempenho dos Jogos de 1992, quando obteve 7 medalhas. Além disso,
cumpre salientar que Cuba conquistou uma medalha de ouro no atletismo, aliás, um atleta cubano conquistou medalha de ouro no atletismo, que foi o Pedro Pablo Pichardo, naturalizado português, conquistou a medalha de ouro no salto triplo. Então, Cuba teria 8 medalhas de ouro se o Pichardo estivesse na delegação cubana. A canoagem foi a 4ª modalidade que deu mais medalhas para Cuba em termos de desempenho. Conquistou apenas uma medalha, entretanto, foi uma inédita medalha de ouro que a dupla cubana obteve ao vencer a prova de canoa, primeira medalha de ouro da história de Cuba em Jogos Olímpicos na canoagem. E foi a prova que frustrou o Isaquias Queiroz, que ficou na 4ª colocação, atrás de China, e o outro país, se não me engano, foi a Alemanha, que superou o Brasil. No judô, Cuba também conquistou uma medalha apenas, foi a medalha da Idalis Ortiz, conquistou a medalha de prata na categoria mais pesada, acabou derrotada pela representante do Japão. E, infelizmente, Cuba não conseguiu mais manter sua tradição no judô feminino. Cuba já foi uma das grandes forças do judô feminino, já chegou a ganhar 4 medalhas em Jogos Olímpicos, 4, 5 medalhas em Jogos Olímpicos, e, no entanto, agora já não tem mais a força que teve em outra época. Se Cuba conquistasse o que costumava obter nas provas de judô e do atletismo, e também o voleibol, o beisebol, Cuba teria passado essa casa das 20 medalhas, certamente. Infelizmente, já não mantém mais a mesma força de antes. O tiro ao alvo conquistou uma medalha de prata com o Leoris Pupo na prova da pistola de tiro rápido, ele que é campeão olímpico de 2012. E no taekwondo, Cuba conseguiu também uma medalha de bronze nas provas masculinas. De certa forma, foi um desempenho fora dos padrões cubanos lá dos anos 90, início dos anos 2000. Entretanto, esse desempenho de Cuba, essa conquista de 15 medalhas, está dentro da média que os cubanos vêm conquistando dentro dos Jogos Olímpicos. A esgrima não obteve medalha, mas, de certa forma, os esportes em que Cuba costuma se destacar chegaram ao pódio, ainda que de forma tímida, como foi o caso do atletismo, o caso do judô. Bem, esse foi o resultado cubano: 15 medalhas no total, 7 de ouro, 3 de prata, 5 de bronze, em 14 provas. Só no salto em distância do atletismo masculino obteve 2 medalhas, e os homens conquistaram medalha em 6 esportes e as mulheres em apenas 2 esportes. Decepcionante desempenho das mulheres no geral, nas conquistas cubanas, e os homens com desempenho até louvável, e com isso conseguiram levar Cuba para um desempenho razoável, ficando em 18º lugar em número de medalhas nos Jogos Olímpicos. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, Pesquisa Olímpico e Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. Obrigado e até um próximo vídeo.